Ok, então nesse vídeo a ideia é apresentar uma função básica que percorre a lista do início ao fim e imprime seus elementos. Então, esse conceito de percorrer uma lista ele é muito utilizado em outros, vai reaparecer em outras funções relacionadas à lista, como, por exemplo, se você quer contar quantos nós uma lista possui, você precisa passar por todos os elementos. Ou então, se você quiser chegar no último elemento da lista, você precisa passar por todos os elementos anteriormente. Então, a gente vai começar por esse tipo de exercício, porque ele mostra essa operação básica que pode ser útil em outras situações. Então, aqui eu tenho um desenho representativo do que nós fizemos no vídeo anterior. A gente desenvolveu essa função build 1, 2, 3, que constrói uma lista para a gente, automaticamente com 3 elementos. Por enquanto, essa função é limitada. Eventualmente, nós vamos fazer novas funções para poder inserir elementos novos na lista e começar uma lista do zero, né? Um elemento, com 2, com 3 e assim por diante. E aí esse build 1, 2, 3 vai deixar de ser útil para a gente. Mas no momento vamos utilizá-lo para criar essa lista básica, que a gente não consegue ainda enxergar. E eu queria criar uma função chamada toString, seguindo o modelo tradicional, que recebe como argumento o início da lista e transforma essa lista numa representação na forma de string correspondente à lista. Essa representação eu crio da forma que eu achar melhor. E essa função faz isso e retorna essa string para o cliente, no caso aqui, que está imprimindo essa string para a saída padrão. Então, um detalhe, o toString não vai imprimir na saída padrão. Ele vai apenas montar uma string e retornar essa string de volta para o cliente. O cliente que vai decidir o que fazer com ela. Nesse caso aqui, ele decidiu imprimir na saída padrão, que é o cout, mas ele poderia gravar em arquivo, sei lá, fazer qualquer tipo de transação com essa string. A única função do toString é montar uma string que representa essa lista, 1, 2, 3. E para a gente, isso quer dizer o seguinte: eu quero que ele monte uma string que possua um colchete, o valor 1, espaço, o valor 2, espaço, o valor 3, fecha-se o colchete com espaço também. Pronto. Então, eu quero que essa função toString, que está aqui destacada, retorne essa string para mim. E é isso que a gente vai construir agora. Então, eu já comecei a fazer aqui a função toString, lembrando que ela vai retornar uma string, então está aqui já indicado o retorno da função, e ela recebe como argumento o endereço do começo da lista, como qualquer função. Só que a diferença aqui é que eu estou passando esse endereço como um endereço constante, um ponteiro que aponta para um endereço constante, uma região de memória constante. O que isso quer dizer? É como se estivesse colocando, vamos colocar assim, um cadeado, é como se estivesse colocando um cadeado aqui no endereço, no bloco para o qual ele aponta. Então, a passagem de argumento faz com que eu copie o 120 para cá, esse endereço é copiado na passagem de argumento, e é como se, então, se esse L apontasse para cá. Só que, como esse cara está com o cadeado, eu não posso, através desse ponteiro, alterar os campos 1, 2 e 3. Então, é uma segurança a mais que eu tenho para evitar que eu altere esses campos. Uma vez que, para eu percorrer uma lista, eu não preciso alterar o conteúdo da lista, basta eu consultar o campo info de cada um dos nós que compõem a lista. Então, essa é uma boa prática de programação. Como eu quero gerar uma representação dentro de uma string, eu criei aqui um fluxo associado a uma string chamado O de output, de saída, string, stream, de fluxo. Então, um fluxo string de saída, que eu chamei de OSS. Então, toda a montagem dessa string azul aqui vai ser feita nessa variável OSS, e eu já posso começar fazendo dessa maneira. O OSS recebe, como ele é um fluxo, a operação de inserção funciona normalmente, e eu quero colocar um colchete com espaço para eu poder montar essa primeira parte aqui da string. Em seguida entra o idioma de programação que a gente está interessado, que é o seguinte: enquanto esse endereço aqui não for zero, eu vou avançar para frente. De que maneira? Toda vez que eu avançar, eu vou atualizar o L para o próximo endereço. Então, de 120 vai para 80, de 80 vai para 430, de 430 vai para zero, que é o próximo nó na sequência, que é null PTR. Então, enquanto eu não alcançar esse zero, isso quer dizer que eu ainda estou apontando para algum nó válido na lista. Então, é isso que eu vou codificar aqui com um laço mesmo, né? Se você observar, vai ser do jeito que eu descrevi. Enquanto esse L for diferente de null PTR, lembrando que L guarda endereços, então, enquanto não for zero,
que é que eu vou fazer? Eu vou mandar para o OSS a informação armazenada no campo info desse ponteiro, seguida de um espaço em branco. E eu termino aqui. E depois eu tenho que fazer uma espécie de L++ para poder o L avançar na lista. Só que L++ não funciona, porque isso só funcionaria se fosse uma memória contígua. Quando você faz mais, o compilador saberia que seria o próximo endereço seguinte, mas não é. O 80, por exemplo, aqui, se você observar, o 80 não está depois do 120, pelo contrário, está antes. Então, o aqui não vai funcionar. Embora o compilador aceite, mas não vai fazer sentido algum. O que você tem que fazer? Você tem que atualizar o conteúdo de L. Você tem que fazer o seguinte, L recebe o 80 aqui, que é o L seta next. Então, atualize o conteúdo da caixinha L com o endereço que está guardado dentro do campo next. Se você olhar para cá, o campo next é 80, isso quer dizer que eu estou apagando esse 120 e colocando 80 aqui, que simbolicamente significa que eu estou mexendo nesse ponteiro. Vamos colocar um ponteiro mais bonito aqui. Ele está agora apontando para cá. Então, tem agora um ponteiro apontando para o 2. Então, feito isso, esse laço aqui ele vai continuar na iteração seguinte. Eu vou adicionar à saída o valor 2 e ele vai avançar esse ponteiro aqui, ele vai avançar esse cara aqui para o próximo elemento, que seria o 3. Isso significa dizer que eu vou apagar esse 80 aqui e vou guardar 430. Ele vai imprimir agora o info, que é 3, vai agora chegar nessa situação aqui, já imprimiu 1 e o 2, vai colocar o 3 na string. Então é como se a string estivesse sendo montada até esse momento aqui. Ele vai dar a volta no laço, quer dizer, antes ele dar a volta no laço, ele vai incrementar o L para L next, e significa que essa setinha vai mais para frente, exatamente para cá. Ela vai para o nullPTR, ou seja, aqui dentro da caixinha passa a ter o valor nulo, 0, o que significa que essa condição vai virar falso, porque agora o L não é diferente de 0, o L é 0. Então ele sai, aí ao finalizar esse laço, eu termino colocando o que está faltando para completar a minha representação pré-estabelecida, que é o colchete final. E para retornar para o cliente, eu tenho que lembrar de retornar não o OSS, porque se você olhar para cá, a função prometeu retornar uma string, e isso aqui não é uma string. Então tem que retornar o quê? O oss.str, que é um método da classe OStringString, que retorna a string que ele guardou lá dentro do objeto, que é justamente essa string que a gente montou aqui em azul. Então, o que é mais importante dessa explicação é justamente esse idioma de programação aqui. Isso aqui é que é importante. Você entender que você pode começar com um ponteiro no início da lista e usar, enquanto esse ponteiro não chegar ao final, faça o que quer que você queira fazer com a lista e depois incremente o ponteiro, faça o ponteiro avançar na lista e para o próximo nó na sequência. Então é assim que você percorre uma lista simplesmente encadeada. Fica faltando mostrar aqui para vocês como é que ficaria o código correspondente ao resultado da implementação, né? Então, se você observar agora aqui a implementação do que eu acabei de fazer com vocês lá no quadro negro, aqui a gente tem a função toString, da forma que a gente planejou. Aqui eu tenho o head chamando o build 123, e aí basta agora eu mandar imprimir a lista da seguinte forma, chamando a função toString, passando o head como argumento e no final pulando uma linha para não ficar. Vamos compilar. Esse aqui é o demo 2. E a execução, a gente tem a lista com os valores 1, 2, 3, mostrando que esse método de percorrimento funciona. Então, no próximo vídeo, eu vou tentar explicar um conceito que vai envolver esse tipo de percorrimento.